Opa! Ah, perdão, gente. O pessoal falando aí que estava sem som agora, eu não vi. Eu achando que estava saindo som, agora que eu tô me ouvindo. Meu Deus do céu. É o sono, é o cansaço. Me perdoem, mas agora tá saindo, né? Todo mundo me ouvindo direitinho, todo mundo me ouvindo. Glória a Deus. Voltando do começo então, né? Um monte de gente vai falar pra mim que tá sem áudio amanhã e, oh meu Deus do céu. Oh Jesus. Amados, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, cada um que está com a gente aqui, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Queridos, eu quero começar essa live e eu quero ser muito rápido com ela. A festa que nós fizemos acabou aí por volta de 11 horas da noite, estávamos lá, né, desmontando, depois fomos levar alguns irmãos embora, dar carona para alguns irmãos, por isso que demorou bastante, né. Mas eu quero começar ah, explicando algo aqui para vocês. Para que vocês entendam que tudo que é feito com objetivo, com propósito, dá resultado, né. Então, primeiro eu quero explicar isso, depois eu quero falar com você rapidamente de algumas coisas aqui e já orar com você, e para que você entenda, ok? Amados, nós estamos no final da campanha quase aí, já falta hoje é o quinto dia, quer dizer, ontem, né, foi o quinto dia, hoje seria o sexto, mas nós vamos agir como se fosse o quinto aí, porque é domingo hoje, mas estamos aí de jejum e vamos até segunda-feira, né, estar de jejum até segunda-feira. Eh, e o propósito que Deus tem colocado no nosso coração são muitos, né, apesar de chamar-se 7 por 1, é porque estarei 7 dias orando por você, que tem participado das lives, que tem estado aqui. Deus já tem operado muitos milagres e prodígios, porque Ele é maravilhoso, né. Eh, Pra você que tem, participado, hã, ajudando a gente com os propósitos que nós temos e ajudando aquelas 38 crianças, compramos roupas, chinelo, né, produtos de limpeza, de higiene. Também para você que viu que a gente distribuiu 100 cestas, já vamos distribuir mais 100. Essa semana não, porque eu estarei trabalhando fora, talvez na outra semana, ou talvez o ministério acabe fazendo sem mim, seja num sábado, aí eu estarei aqui, porque estarei trabalhando fora daqui da cidade de Campinas, né. Mas estaremos fazendo a obra do mesmo jeito. E também ajudando o pastor Paulo, que inclusive está com novos projetos lá, e a igreja ficou linda, ficou para os índios ali, a parte onde ele recebe, né, ah, os missionários, né, Bamivi chama, né, ficou muito bom ali, e tudo isso para a glória de Deus, porque Deus tem usado pessoas que têm entendido o seu propósito, que têm entendido o chamado do Espírito Santo. Então eu estou muito feliz, né, muito feliz com tudo isso que está acontecendo e agradeço muito a Deus por estar tocando você e você se permitindo ser tocado por Ele para abençoar mais vidas, né. Pessoas que estavam passando necessidade, passando fome, que não tinham condições financeiras de um sustento, né, e agora, porque você ouviu o chamado, essas pessoas estão sendo, ajudadas, auxiliadas, né, e tocadas pelo amor de Deus através da sua vida. Então quero agradecer primeiramente. O pessoal, tem uma pessoa que ainda está falando que está sem áudio, mas eu acredito que é porque é um delay e ela ainda está ouvindo a parte que estava sem áudio. O YouTube vai mandando notificação, né, e o pessoal vai ouvindo o começo da live ainda. Amados, eu recebi um comentário mais à tarde, eu queria conversar com vocês, né, e vai ser rápido, tá. Eu só quero eu acho, hã, deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Eu queria pedir perdão. Aliás, Deus me lembrou de uma coisa, teve uma live que eu falei que apenas um dos ministros, né, era juiz de carreira, e eu me equivoquei. Eu ouvi essa essa afirmação e acreditei ser verdade, depois eu fui ver e tem outros ali que também são de carreiras, mas estão tudo no mesmo barco. Agora uma outra situação, ontem eu falei na live que teríamos esses 2 dias de festa na igreja, né,
e essa festa com comidas típicas da parte, vamos dizer assim, comidas típicas caipira, né. E aí, tudo que nós fazemos tem um propósito, e o maior propósito de tudo que fazemos é ganhar almas, né, é ganhar almas para Jesus, é tocar vidas para Jesus. E uma pessoa falou aqui, comentou assim: "Que papelão, você pastor fazendo festa, festa", como que a pessoa falou? Festa pagã. Amados, eu acho que a pessoa não lê o que Paulo diz, né. Eu vou até colocar aqui, ó, só para mim ler para vocês, ok? Deixa eu colocar aqui, ó. Porque eu quero explicar algo. Aqui é 1 Coríntios, acho que é esse, 1 Coríntios. Diz assim, ó: "Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus." O que que ele quer dizer isso? Os judeus estão debaixo da lei, ele sabia que ele estava debaixo da graça, mas ele se fez judeu para ganhar judeus. Preste atenção. Para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, que é a nova aliança, ok? Para ganhar os que estão sem lei, ou seja, os do mundo, os que não estão nem aí, que não conhecem Jesus. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante dele. Quando a pessoa não lê a Bíblia, ela não entende e ela confunde as coisas, né. Quando ela não tem sabedoria e ela fica indo na onda dos outros e não tem um mínimo de estudo bíblico, ela só fica ouvindo o que os outros falam, elas tendem a julgar as pessoas, porque não conhece o coração nem a intenção. Então eu queria pedir perdão para essa pessoa se eu não a obedeci, mas eu obedeci a Deus. Queria pedir perdão porque ela se ofendeu por eu ter feito a vontade de Deus e não a dela. Queria pedir perdão por vidas que foram salvas através desse evento, que de repente não seriam salvas se eu tivesse prestado atenção apenas no que uma pessoa como essa fala. Vidas que foram tocadas. Deus falou com pessoas, tocou pessoas, curou inclusive uma inscrita aqui do canal, que mora perto e ela nunca tinha ido na igreja, e ela foi hoje, uma senhora de 83 anos, aceitou Jesus e na hora que aceitou Jesus, a dor que ela tinha que ela não conseguia levantar, movimentar o braço, já há algum tempo, eu não lembro, ela falou para mim, mas é tanta informação no evento, que a gente acaba perdendo algumas informações. E o som estava um pouco alto, estava um pouquinho difícil de entender, mas eu entendi que fazia um tempo e que ela todo dia de manhã assiste, porque é muito tarde, então amanhã provavelmente ela vai assistir, eu não sei se ela consegue comentar, porque ela assiste na TV, ela falou para mim. E olha só, inclusive aquele senhor que nós falamos que ajudamos e vamos agora, levar comida para os filhos, coisas de criança, criança gosta da nona e tudo que está abandonado por pessoas que ele trabalhou por 20 anos, mora perto dela. E ela ouviu, ela falou: "Olha, o irmão falou, o Anderson falou do nosso vizinho." Ela identificou, mesmo eu não falando o nome, porque eu não o conheço, eu deixei na casa de outra pessoa que levou o alimento para ele que conhece, e agora nós vamos lá, em nome de Jesus, logo levar. Isso está me incomodando, eu preciso, acho que amanhã, talvez mesmo, eu já vá no mercado fazer isso, porque são crianças que precisam do nosso suporte, uma família que está abandonada. E ele, que era o suporte do lar, está lá sem poder trabalhar e o governo enrolando para entregar o dinheiro dele, né. Então, vamos estar lá. E já imaginou, essa senhora, no momento que ela aceitou Jesus do teatro que nós fizemos lá e eu, dei uma palavra ali,
ela aceitou Jesus, no momento que ela aceitou Jesus, ela foi curada. Ela começou a erguer o braço, foi curada. Então, perdão a esses que se ofendem por aqueles que não ouvem elas, mas ouvem a Deus. Esses que se ofendem porque querem que as coisas sejam do jeito deles e não do jeito que Deus manda. Porque quando a gente obedece a Deus, tem sempre aquele que atira a pedra. E esse sempre que atira a pedra é o mesmo tipo de pessoa que levou Jesus na cruz. Porque Jesus foi lá colher coisas para comer com seus discípulos na época que a lei mandava não fazer, no dia em que não era para fazer, no sábado. Não era para fazer. E Jesus fez. Porque Jesus não está debaixo desse tipo de pressão de pessoas. O que mais importa para ele é salvar vidas, é curar vidas. Foi uma bênção, foi maravilhoso. Mas eu peço perdão se eu ofendi você por fazer a vontade de Deus e não a sua. E já peço perdão, porque vou continuar fazendo a vontade de Deus e não a sua. Então, já vai me perdoando, porque enquanto eu obedecer a Deus, eu não vou obedecer a homens. O dia que eu passar a obedecer a homens, com certeza eu vou estar desobedecendo a Deus e perder minha salvação por causa de pessoas que não entendem o propósito. Mas teve gente salva, teve gente curada, teve Deus falando com pessoas poderosamente, teve unção, teve presença, teve muita coisa que impactou muitas vidas. Eu tenho certeza que vai gerar resultados ainda dentro deste mês. Então, é isso. Só deixando o recado, né? Só deixando o recado para quem não entende quando, logicamente que tem algumas, eu falo por cima, algumas pessoas, igrejas que confundem as coisas. O propósito é confundido. Mas quando se obedece e o propósito não é confundido, Deus usa todas as coisas. E como Paulo disse, fiz-me de tudo para com todos para ganhar alguns. Não significa que fazemos parte ou que somos pagão quando fazemos algo parecido com aquilo que o mundo faria ou que o mundo faz. Logicamente que a gente traz isso para um propósito diferente, né? Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Quando há um propósito correto e quando há verdade, quando há obediência a Deus, as coisas fluem e funcionam, tá bom? Amados, eu quero falar com você que nós ainda não podemos cessar de orar. Eu quero mostrar algo para você aqui, porque nós até comemoramos já por estarmos vendo que Deus realmente tem feito já muita coisa. Mas olha, eu não vou passar aqui. Líder do PT pede prisão de Bolsonaro ao STF por possibilidade de fuga. Então, ainda é tempo de orar. Não só por ele, como pela nossa nação, por você, pelo nosso país. Ainda é tempo de orar. De continuarmos orando por essa situação aqui. Eu quero também mostrar algo para você. Eu acabei fechando aqui nessa mensagem que eu estava falando agora com vocês, mas eu vou abrir aqui, só um minutinho, já vou achar. Achei. Pronto, vou abrir aqui. Na verdade, eu vou ler porque é um post, então vou ler. A Mariana Bastos, que você já conhece, ela postou algo muito importante e interessante há 13 horas. E tem a ver com algumas coisas que eu vou especificar para você. Dia 22/8/2025, ou seja, há 2 dias atrás aí, eu sonhei mais uma vez com as águas do tsunami. Junto delas, eu vi uma lua de sangue enorme se levantando no horizonte e ela subia rapidamente no céu e ia mudando de fase. Era coisa de segundos, em uma velocidade jamais vista. No sonho, eu alertava o povo que as águas do tsunami sobre o Brasil estavam chegando, junto com um grande juízo de Deus sobre as nações. Eu falava, fujam para os lugares seguros, pois as ondas atingirão 770 metros. Hoje,
23/8, agora ontem, né, de 2025, em espírito, Deus me levou a várias igrejas do Brasil. E ele me mostrava a podridão, toda a falsa santidade revestida de aparência. Ele me mostrava os bastidores e eu só sabia chorar. Chorar pela noiva do meu amado. Deus, mais uma vez, me falava de juízo. Ele estava trazendo juízo sobre a igreja brasileira. Lua de sangue representa juízo na Bíblia. Joel 2:30 a 31, Atos 2:20 e Apocalipse 6:12. Sempre que Deus iria fazer algo, os céus anunciavam, pois ele fez os astros do céu para o sinal de tempo e estações. Gênesis 1, do 14 ao 16 e Salmos 19:1. Deus estava me mostrando o acelerar de um tempo, já que ele se levantava rapidamente no horizonte e ia subindo, ela, né, a lua, se levantava rapidamente no horizonte e ia subindo para o céu, mudando de fase e de forma veloz. Antes que você venha falar que as águas não são literais, nós veremos em breve. Queridos, eu quero dar um pausa e eu quero falar para você que eu tenho uma amiga que, inclusive, hoje Deus falou tremendamente com ela. E há um tempo atrás eu postei um sonho que ela teve que impactou muito ela e tinha muito a ver, tem muito a ver com isso que a Mariana fala nesse post. Porque ela via o povo fugindo para o meio do mapa do Brasil. Todo mundo, sabe, aquela correria, e ela via ondas vindo e a gente tinha que subir para montanhas altas, muito altas, né? E ela via isso. E eu, talvez até busque esse sonho novamente e compartilhe com vocês para você ver que bate com isso. Só não deu tempo que eu cheguei tarde hoje. Cumpra aqui o papel que me compete, como atalaia do Senhor em sua torre de vigia. Eu anuncio aqui que ele me diz para anunciar. Também lembrei de um profeta que era de outro país e estava no Brasil, que também viu isso no Rio de Janeiro. E ele viu que era realmente muito alto, e ele chorou muito nessa visão que ele teve e passou para nós aqui. Há dias que eu só choro, sentindo no meu corpo a dor do coração do Abba. Me contorço em lágrimas no chão sem ter nem vontade de levantar da cama. Plantei, meus irmãos, plantei atalaias, plantei remanescentes. Como Eliseu, eu estou cercada pelo meu inimigo, mas sei que maior é aquele que está comigo do que quem está contra mim. O que me conforta e encoraja é a visão do exército de Deus ao meu redor. Saber que os anjos, com as mais variadas patentes, estão ao meu redor, cobrindo minha guarda com os carros de fogo e suas espadas flamejantes, é insano. Isso me revigora. Queria escrever nesse post, assim diz o Senhor, mas não posso. Ele não disse nada, apenas me orientou a compartilhar. O que foi decretado, decretado está. Não tentem se explicar para quem não tem capacidade de entender. Não tentem alertar quem não quer ser alertado. Faça a sua parte e deixe o restante com Deus. Vejo o remanescente em uma grande arca espiritual, uma redoma de proteção onde o inimigo não consegue tocar ou acessar, pois é o próprio e grande eu sou, o Todo-Poderoso que está fazendo a guarda pessoalmente. Por isso, há tanta pressão nesses últimos dias, aquela sensação de cerco, porque o inimigo está tentando nos vencer a todo custo, porque é chegado o tempo de derrubar as muralhas e tomar posse da terra que nos foi prometida por herança. Ainda que as águas do juízo venham sobre as nações, nós estaremos guardados e revestidos em Deus, pois Ele é a nossa rocha. Sua fidelidade é nosso escudo. Ele é nosso socorro, nosso refúgio e fortaleza. Aquele que nos cobre com a sua sombra onipotente, que nos coloca irrastreáveis do reino do Espírito para que o inimigo não venha nos acessar. Aqui quem é esse que vai à frente em campo de batalha, cavalgando sobre as nuvens? É ele, Yahvé. Vigiem para não cair
em armadilhas. Ainda que a gente esteja sobre essa redoma de proteção, o inimigo fará de tudo para que a gente ceda à pressão. Pois se cedermos e cairmos, a brecha é aberta. Vigiem o que falam, o que ouvem, o que veem. Vigiem nas emoções, elas podem ficar afloradas. Estamos passando este final de semana pelo alinhamento planetário. 6 planetas estão se alinhando e isso influencia e muito o nosso corpo, alma e espírito. Afinal, estamos saindo de uma regência e indo para outra. Os céus estão anunciando as mudanças que estão ocorrendo no mundo espiritual. Ore pedindo que Deus te livre dos efeitos colaterais desse alinhamento. Peça livramento por você, sua casa e sua família. Não interceda por mais ninguém, senão vai atrair guerras que não está preparado para lidar agora. Ore pedindo que Deus coloque você na redoma de proteção dele, longe de toda frequência e vibração pesada e maligna deste alinhamento. Você peça para entrar no esconderijo dele, que é a sombra das asas dele. Cite o Salmo 91. Declare e derrame em oração o sangue de Jesus nas suas entradas e saídas do corpo, da alma e do espírito. Também sobre as entradas e saídas dos teus sentidos naturais e espirituais. Declare que seu corpo, sua alma e seu espírito são de Jesus, juntamente com seus sentidos naturais e espirituais. Declare que seus dons são do Espírito Santo. Depois de fazer essa oração, peça para Deus selar seu céu profético e sua sensibilidade espiritual com o shalom dele. Então, é um recado muito forte aí da Mariana, e eu só quis trazer aqui para você, não para te assustar, nem para te colocar medo, mas para falar para você, querido, que Deus está te guardando. Sabe, às vezes a gente olha para essa situação e a gente tem medo, mas se Deus fala que Ele está nos guardando e Ele está à frente disso, não há o porquê temer se você tem colocado a sua vida na mão dele. Se você já entregou a sua vida para Jesus, não tenha medo. Eu acredito que muitas são as coisas que podem acontecer. E como eu falei, sempre falo para você, profecia a gente ouve e guarda na prateleira. E a gente vê acontecer ou não. Depende, porque às vezes demora muito mais tempo, né? Muito mais tempo do que a gente imagina, né? Recentemente eu mostrei alguns vídeos para você, ontem do Alessandro Gregorucci, acho que é esse o nome, do apóstolo Alessandro Gregorucci, é esse mesmo, aonde ele falou tudo que estamos vivendo agora, e ele falou em 2021, que a partir de alguns meses, começaríamos a viver tudo aquilo, e nós começamos a viver, mas agora está muito mais intenso e muito mais fácil de entender. Sabe, Deus está limpando a nossa nação. E a limpeza nem sempre é fácil. Quando você vai limpar um fogão que está todo enferrujado e encardido, você tem que se esforçar para que aquilo aconteça. E o esforço quer dizer que há aperto, há marcas, você esfrega, você lixa, você pega espátula para ficar esfregando aquela coisa que está grudada. Ou seja, muitas vezes nós vamos sentir a lixa passando sobre nós. A espátula, parece que vai doer, parece que não vai dar certo, que a gente não vai aguentar, porque para haver limpeza tem que ir no mais fundo, tem que ir no limite, tem que arrancar tudo, desde do início, do começo. E às vezes é exigido muita força, produto e tudo mais. Na limpeza espiritual também tem a ver com isso, querido. Não é do nosso jeito, da nossa forma, ou do jeito que nós queremos que aconteça, mas é do jeito dele, porque ele sabe o que faz. E limpar pela raiz, muitas vezes, os demônios esperneiam, não querem sair, não querem deixar, não querem, porque há uma guerra espiritual travada. E essa guerra, querido, não se vence senão com jejum e oração. E é o que estamos fazendo. Vamos continuar jejuando, orando. Essa semana vai ser uma semana de descanso,
só do jejum, mas não da oração. Como eu disse, nós estamos orando todos os dias, eu oro por você que participa das lives, e quantos milagres você tem visto, quantas pessoas têm contado aqui o que Deus tem feito e as bênçãos que Deus tem feito. Como eu disse no começo, talvez a irmã que foi lá na igreja hoje e que aceitou Jesus, 83 anos ela tem, e foi curada na mesma hora que ela aceitou Jesus, talvez ela testemunhe amanhã, porque ela assiste de manhã, porque não consegue assistir à noite. Ela assiste o gravado. Talvez ela testemunhe, se ela conseguir, porque ela assiste na TV e é a filha dela que tem que pôr, muitas vezes, né, porque às vezes ela não consegue encontrar com facilidade. E normal, porque o YouTube de vez em quando ele faz isso, né, ele não manda algumas coisas, mas Deus sabe de todas as coisas e o meu canal está na mão dele. E, assim, ele foi que trouxe o canal de volta. Então, querido, você vai ver quantos testemunhos e quantos testemunhos você tem visto de pessoas que têm participado desse período e entendido o propósito, né? Entendido o que Deus quer fazer. Queridos, e Deus já tem falado por meio de vários profetas que vai nos guardar, que não precisa temer, desde que você coloque a sua vida nas mãos dele e dependa tão somente dele, confie nele de verdade, não de palavra, não de boca, mas de verdade. Sabe, eu aprendi a confiar em Deus quando a situação mais apertou na minha vida, porque não tinha mais o que eu pudesse fazer, não tinha mais para onde correr. Porque nós, como seres humanos, eu estava conversando hoje, isso lá nesse evento com um casal, nós, como seres humanos, temos a tendência de querer pegar com a nossa mão e fazer com as nossas forças. Enquanto a gente faz com as nossas forças, a gente se desgasta, se acaba e nunca consegue alcançar o propósito. Porque o propósito que nós queremos, muitas vezes, querido, nós queremos dinheiro, conseguimos dinheiro, mas não somos felizes. Queremos uma casa, conseguimos uma casa e de repente ainda não estamos felizes, porque nós temos um vazio desde a criação do mundo, quando Adão e Eva pecou, o vazio que nós temos dentro em nós é do tamanho de Deus. Então tem muito crente dentro da igreja com o mesmo vazio, porque eles correm atrás de coisas e não atrás dele. Quando estão com ele, buscando a ele de todo o coração, o resto Deus mesmo trata de trazerem. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás da gente e nos alcançarão. E aí esse vazio é preenchido por ele, por causa dele, porque é exatamente o relacionamento, a intimidade que Deus criou o homem para ter com ele, que nós perdemos quando pecamos e que você precisa aceitá-lo de novo para que esse vazio seja preenchido. Mas não é só aceitar Jesus, mas buscar a ele de todo o coração, porque religião, igreja não salva. Não importa umbanda, quimbanda, católica, espírita, igreja evangélica, não salva ninguém. Nenhuma dessas igrejas salva, porque isso são religiões. Nenhuma dessas religiões, melhor colocando, salva. Quem salva é só um. A Bíblia diz que é Jesus Cristo. É por meio dele a nossa salvação, por causa do sacrifício que ele fez na cruz. Então não importa, você pode estar na igreja há 200 anos, logicamente que aqui é figurativo, mas há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e pode não ser salvo, porque está numa religiosidade, vivendo uma religiosidade, mas não tem intimidade, não tem buscado, não tem se relacionado com Deus. E está lá achando que às vezes a sua vida, não, eu vou ser salvo, porque eu estou aqui, eu estou fazendo isso, aquilo. Mas, querido, o nosso relacionamento com Deus não é igreja, não é placa, não é cruz, não é imagem, não é nada disso, é com Ele. É só Jesus quem salva, é por meio dele. A palavra de Deus diz que é pela graça que nós somos salvos. Quem é que veio aqui e morreu por nós, senão Jesus Cristo? Quando nós aceitamos ele, nós então começamos a participar da graça dele, e é através dessa graça que nós somos salvos. Então, amado, nós precisamos entender essa realidade. Não é por A, B, C, D, é por ele, para ele e por meio dele. Entende?
Bom, acho que Deus falou bastante com você e Ele te protege, Ele te guarda, Ele te ama. Anderson, você crê que isso vai acontecer? Não é a primeira pessoa que eu vejo falando sobre isso. Inclusive uma amiga que teve um sonho e que me passou porque ficou impactada, ela nem sabia que eu ia colocar aqui, e tem muito a ver com o que a Mariana acabou de ver, e esse sonho dela já fazem quase 2 anos. E depois teve um profeta que estava, no Rio de Janeiro e viu esse tsunami, e chorando gravou um vídeo e eu publiquei aqui também. Queridos, o que nós devemos fazer é correr para Cristo, é correr para Jesus. A Nós estamos sendo avisados, joelho no chão, oração, intercessão. Se você entender que o mais importante da sua vida, pare agora para me ouvir, preste atenção nisso, preste atenção Ellen, Marcelo, Vermilion, todos que estão aí, a Dani, preste atenção no que eu vou falar, Jovelina. Se você entender que o mais importante para você não deve ser teu esposo, tua esposa, teus filhos, tua casa, teu carro, ou a comida que você come, ou a roupa que você veste. Se você entender que o mais importante para você é Cristo, é Deus de verdade, ah, mas eu sei, Anderson, isso é falado, mas você vive isso? Você acorda de manhã e dobra o teu joelho, a primeira coisa que você faz? Porque eu acordo, venho aqui pro quartinho, deixo a água lá para passar o café, já venho aqui, oro, falo com Deus, mas nem sempre foi assim. E o que Deus pede para você é o seu primeiro tempo, é um tempo de qualidade com Ele. Se Ele é mais importante que a tua família, porque Ele tem que estar no lugar de maior importância, então você tem que dar um tempo maior para Ele. Não despreze a sua família, porque Ele não ensina isso. Mas um tempo de qualidade com Deus vai fazer com que sua família tenha uma qualidade. Sua família seja abençoada. Sua família seja tocada, transformada. Um tempo de qualidade com Deus. Um tempo de qualidade com Deus vai fazer com que você prospere no seu serviço, com que as coisas vão bem, porque Ele vai te abençoar para isso. E às vezes as pessoas trocam a importância das coisas. Eu estava falando para esse casal de amigos, porque eles trabalham demais. E trabalham, 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 e ficam doentes de tanto trabalhar. E não adianta. Pode ter o bem que quiser financeiro, de repente, sabe, conseguir todas as coisas que eles querem? Pode, porque o trabalho traz isso. Mas o problema é que eles vão ter isso sem Deus, sem saúde. E quando vierem os filhos, como vai ser? Sabe, a gente tem que entender que nós podemos ter muito mais com Deus quando nós colocamos a nossa vida verdadeiramente nas mãos dele. Quando nós confiamos no Senhor e entregamos a nossa vida para o Senhor, nós podemos ter muito mais do que aquilo que a gente pensa, imagina ou quer para a nossa vida. Ele pode nos fazer vitoriosos ou nós podemos nos fazer prósperos ou, como que eu digo, rico, que é diferente de próspero da Bíblia. O vitorioso, o próspero bíblico, não é só uma pessoa que tem dinheiro, mas é uma pessoa que, além de ter o dinheiro, é abençoada em todas as áreas e não serve ao dinheiro, o dinheiro serve. Agora, o rico, ele só tem dinheiro. Muitas vezes você vê quanta gente perdendo a vida, tirando a própria vida e que tem muito dinheiro. Recentemente eu vi um acidente de uma menina aí que tem muito dinheiro, que bateu no carro de um senhor e chamou o carro do senhor de lixo ainda, e bateu o carro dela no poste, porque estava bêbada. Por que as pessoas bebem? Porque elas querem preencher um vazio que só Deus pode preencher, mas não é a igreja que pode preencher. Quando as pessoas estão na igreja, tem muita gente que tem vazio, que sente que está faltando alguma coisa, porque ela está numa religião. A igreja, ela sim pode te ajudar muito, mas primeiro você tem que encontrar Deus, e é só na sua intimidade. É só no seu relacionamento cotidiano com Ele. A igreja é um reflexo do que você faz em casa. Se você não sente a presença lá, é porque em casa você não busca a presença. Se você não fala em línguas na igreja, é porque em casa você não busca a presença. Se você não é abençoado lá, é porque em casa você não busca a presença.
Você não tem um relacionamento com Deus durante a semana toda, mas quer ir para a igreja e ser abençoado. A igreja não abençoa ninguém. Quem abençoa é Deus, é Jesus. Então, seu relacionamento com Ele começa em casa. E aí fica fácil ser abençoado, tanto na sua casa, como na igreja, como em qualquer lugar que você for, Ele estará contigo. Amém? Que Deus possa tocar teu coração com essa palavra, porque estamos vivendo uma semana onde devemos nos arrepender. Arrepender do que, Anderson? De largar Deus, de deixar Deus por último, de dar o nosso pior momento para Deus, de não buscar a Deus, de não ler a palavra, de não orar, de não se importar com aquilo que Deus se importa. É momento de arrependimento e também de busca espiritual, de renovo espiritual para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Então, queria orar com você. Eu acho que eu já mostrei tudo que eu tinha para mostrar aqui. Quero mandar um abraço para a irmã que foi, irmã Maria, que foi lá hoje, provavelmente vai assistir amanhã. E você, querido, que está aqui com a gente, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Inclusive, ela foi, né? Eu senti no coração, peguei uma garrafinha de água e fui lá, orei pela garrafinha de água, entreguei para ela por causa dessa enfermidade que ela falou que estava. Ela falou, assisto todo dia e uma hora eu sei que Deus vai me curar, ela falou. E aí ela estava lá no evento, a gente fez o teatro, aí eu peguei uma palavra ali rápida e fiz o apelo. Ela e mais uma criança ali aceitou Jesus. E na hora que ela aceitou Jesus, nós oramos por ela, a hora que ela terminou de orar. E aí ela foi curada. Eu já tinha até entrado lá para dentro para trocar de roupa, tirar a roupa do teatro, né? E eu ouvi no microfone minha esposa falando que ela tinha sido curada no momento que ela aceitou Jesus ali. E ela já com o bracinho erguido, né? Então, queridos, Deus faz, continua fazendo. Mas entenda, Ele deve estar em primeiro lugar na sua vida. E aí ela não precisou, voltando aqui para a história, ela não precisou nem usar a garrafinha de água dela, né? Já levou a garrafinha lá, orada para casa, mas antes dela, porque eu falei para ela, né, tomar e também lavar o ombro dela, que ela seria curada. Antes, olha como Deus faz, não deixou ela nem usar água. Não, ela aceitou Jesus na hora, Deus operou o milagre e a cura na vida dela. Amém? Pega seu copo com água então, já deixa aí para a gente orar. Amém, queridos? E você que tem ajudado, querido, nas campanhas que nós temos feito aqui a respeito das cestas básicas, já comprei as cestas básicas, tá? Anderson, você alcançou todo o valor? A gente comprou, né? Pagou ali, mas ainda tem coisas para a gente fazer. Não chegou ainda, acredito que chega na terça-feira, né? Vai chegar na terça-feira e sábado a gente já vai lá levar para aquela família. Agora, a cesta do irmão, nós vamos comprar amanhã, que aí é eu e minha esposa que vai fazer essa compra para ele, né? E levar lá na casa dele. E temos aí o pastor Paulo, que ainda cuida lá dos índios, querido. Há 12 anos ele está lá, né? Há 12 anos. E agora muito feliz com a possibilidade de ajudar mais os índios, de agora alimentar eles quase todos os dias. Eu vou até perguntar para ele, acho que já é todo dia, ele faz alimento para eles. E além de estudos e tudo mais, já estão levantando pastores no meio dos índios, né? E um trabalho fantástico, maravilhoso. E só um coração como o dele, um coração que ama almas, né? Para passar pelo que ele passou. Mas Deus honrou ele e usa a sua vida como uma ferramenta para ele alcançar mais índios, mais pessoas que precisam de Jesus. Além disso, aquelas crianças da Uniasec, instituição, que a igreja já doa arroz e leite para eles e um valor mensal para ajudar, mas ainda eles precisavam de roupa íntima, né, que não é doado muito, chinelos, né, que eles arrebentam muito, isso aí, criança, né, arrebenta muito chinelo, e também sabonete, shampoo, lenço umedecido, fralda. Então nós fizemos essa doação, você fez, né, através do canal. E Deus me permitiu fazer isso, porque eu não queria fazer dessa forma, né? Eu sempre fiz com as minhas condições, até que Deus falou, porque ele já vinha falando para mim há muito tempo sobre isso e eu não fazia.
Eu simplesmente ignorava essa parte quando Deus falava. Falava: "Não, Deus, o senhor vai me abençoar de outra forma aí, na empresa que eu tenho, vai fazer o canal ter muito mais visualização, vir mais um valor e a gente vai conseguir, alcançar mais pessoas". E aí Deus me puxou a orelha e falou: Você não está entendendo. Você não está deixando eu abençoar os meus filhos, não é por causa de você. Você vai fazer parte disso, porque você estará plantando a semente deles em terra fértil também. Além deles plantarem na sua vida, no canal, que é uma terra fértil, você vai estar plantando essa semente, replantando essa semente em terras férteis. E eu vou abençoar os meus filhos. Quando eu entendi isso, eu falei: "Uau, eu estou bloqueando pessoas por causa do meu muitas vezes da minha soberba", ou não é soberba, não é isso, soberba é muito pesado, do meu orgulho, né, do meu orgulho. Estou bloqueando pessoas por causa do meu orgulho, de querer eu fazer. E aí Deus tem me dado condição hoje, através daquilo que você tem feito, de fazer muito mais do que eu podia fazer sozinho, né. Então, é o pastor Paulo, são essas 38 crianças, são essas 100 cestas básicas, 100 famílias alcançadas com cestas básicas e bíblias, né, e bíblias. Hoje teve barraca de oração lá, teve bíblia também para as pessoas que, não eram ali do nosso meio, não eram cristãs, né. Então, glória a Deus por isso. Vidas sendo tocadas e alcançadas. Amém? Então, queria agradecer muito você que tem participado e dizer para você que você que tem participado, eu tenho orado, porque Deus tem dado um objetivo diferente na oração. Deus tem chamado pessoas para ser mordomos do reino. Pessoas que passarão por esse período de transferência de riqueza do ímpio para o justo, né? E essas pessoas que têm um coração contrito, quebrantado, que ama fazer ajudar as pessoas, ama fazer a obra de Deus, ajudar na obra de Deus, essas pessoas que têm um coração pronto e obediente ao Senhor, são pessoas que têm sido abençoadas por Ele e chamadas por Ele. Então você que quer participar, querido, só participe se você sentir no teu coração. Preste atenção. O Espírito Santo tem chamado pessoas, eu tenho orado por elas fora do ar, para que Deus prospere elas todos os dias, para que elas sejam mordomos do reino. Essas pessoas que sentem o Espírito Santo falar com elas, elas se você não sentiu, não faça nada. Ah, mas Deus vai te prosperar, cuidar de você, mas é algo diferente para a sua vida. Mas tem pessoas que estão sendo chamadas para um propósito. E nós estamos replantando essa semente nessas situações que eu falei para você. Você planta aqui no canal, planta na nossa vida e nós abençoamos a semente, replantamos a semente. E aí eu tenho orado por essas pessoas, por esse propósito. Se você sente no coração, se você sente no coração o Espírito Santo tocando o seu coração, ele provavelmente está falando para você até o valor, você sabe até o valor. É ou não é? Né, você que já fez isso, já sentiu isso, já participou, já foi abençoado, é ou não é verdade? Então, só se você realmente sentir no coração, com certeza ele vai te falar um valor. E não importa, Anderson, mas é pouco, não importa, querido. Faça. É centavos, não importa, faça, obedeça. Se você sente, obedeça. Por quê? Porque lembra que Jesus, quando ele estava vendo o povo ofertar ali no templo, muitas pessoas muito ricas dando muitos valores, ouro e tudo mais ali. E aí chegou uma viúva pobre, colocou apenas algumas moedinhas. E ele falou assim para os seus discípulos: esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. E aí os discípulos arrazoando ali entre si: como assim, Jesus? Como que ela deu mais do que os outros? Olha o tanto que eles estão dando, ela deu algumas moedinhas. E ele falou: mas ela deu tudo, de tudo que ela tinha. Ela deu o seu melhor. Enquanto eles dão do que sobra e que não vai fazer falta alguma. Então não importa o valor, importa a qualidade. Quantas pessoas deram centavos aqui e contaram testemunhos, depois ofertaram mais de tanta gratidão do que Deus fez, porque não tinham. Uma senhora que eu lembro, uma moça que eu lembro que ela tinha 5, eu não lembro o valor que ela falou aqui no testemunho, mas acho que era em torno de R$ 5 ou um pouquinho mais, e ela estava desempregada, e ela fez, e eu não estou falando isso para comover seu coração, tá, estou contando um testemunho, e ela fez à tarde,
não sei se ela está aí, se ela pode falar, à tarde foram na casa dela chamar ela para trabalhar, dar um emprego para ela. Olha como Deus é maravilhoso. Pessoas que venderam terreno que estava parado, causas na justiça que saíram, tudo isso porque Deus está trabalhando na vida de pessoas que estão sendo obedientes. Amém? Então, para você que quer participar, antes da gente orar, já vou deixar aqui, tá? Mas eu vou deixar no final. Vamos orar agora. Você pode printar a tela se você quiser, mas eu vou orar com você agora e depois a gente fala sobre isso para você que quer participar, que sentiu no coração e quer participar, tá bom? Quero orar por vocês. Glória a Deus, Ivoneide, que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida, em nome de Jesus, assim como todos que têm aí abençoado essas pessoas, essas famílias, e têm sentido no coração e participado. Aqui, a Ivoneide, inclusive, colocou um testemunho aqui, ó, testemunho. Eu venho participando das orações há uns 15 dias atrás. No momento da oração, coloquei minha mão em cima de um limpoma, acho que é isso, né, que tinha em minhas costas, e ele desapareceu. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O Senhor é lindo, maravilhoso e poderoso. A mesma Ivoneide, né, que acabou de falar aqui, ó, eu tenho enviado Pix pouco, mas de coração. O que importa é isso, entendeu? É sentir o chamado e obedecer independente do que é o valor. O Espírito Santo fala, né, qual é o valor que você deve fazer. E Deus tem abençoado muitas pessoas por isso, por esse coração que está na obra, né? Está, inclusive, deixa eu mostrar para vocês, né? Eu não mostrei, eu tenho que mostrar sempre, porque é importante, né? Para as pessoas que acham que a gente não está fazendo. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Deixa eu colocar a cesta básica aqui para me encontrar a empresa. É a Bruna da Cesta Básica Aliança. Deixa eu mostrar aqui para vocês que foi feita a compra de 100 cestas básicas, né? Compartilhar a tela aqui, ó. Tá aqui, ó. Ela fez por R$ 6.000 dessa vez, antes era 6.200, 100 cestas básicas com 17 itens, né? Aqui, ó, o nome do alvo, produções e mídias digitais, né? E o nome Aliança Comércio de Alimentos Limitada, que é das cestas básicas. Então, dessa vez saiu, tá aqui a conversa minha com ela, né? Econômica, que é 17 itens, e tem uma que é menor, mas aí a menor eu acho que não compensa, né? Eu acho que não compensa. Quem sabe daqui um tempo a gente consiga comprar, e eu fico negociando aqui com elas, né, gente, para a gente poder comprar mais. Mas quem sabe a gente consiga comprar uma maior numa próxima oportunidade com mais itens. Mas glória a Deus, porque essas pessoas que recebem, essas famílias, já ficam, assim, muito felizes, né? Muito felizes. E assim que eu for fazer novamente, eu mostro para vocês. Vamos orar então, queridos? Pegue o seu copo com água já na mão. Eu quero orar por você, pela saúde. Vamos fazer o seguinte, eu não vou orar agora pelo copo com água, para você orar pela sua saúde. Coloca a mão no local que está enfermo. Você que está doente, você que está com dor, você que está com alguma enfermidade, coloca a mão no local onde está doendo, onde você sente dor, tá bom? E eu quero orar por você, em nome de Jesus. E quando eu disser em nome de Jesus, sai, ok? Em nome de Jesus, sai, você vai tirar a mão do local da enfermidade e a mão do próprio Deus vai arrancar essa enfermidade da sua vida em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras e por aquilo que ele sofreu, nós fomos sarados e curados. E essa é a verdade, não há outra verdade. Todas as enfermidades são todas as enfermidades, não há limite. Qualquer enfermidade, até mesmo a morte, Deus tem jeito para a morte. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro, e quantos outros a gente vê de ressurreição na Bíblia? Né? Quantos casos a gente vê de ressurreição? Porque até para a morte, para Deus tem jeito, né? Então, querido, eu quero que você entenda isso. Você vai tomar posse pela fé em nome de Jesus, e essa enfermidade vai sair da sua vida
em nome de Jesus. Amém? Então feche os olhos, coloque a mão no local da enfermidade. Se você não consegue colocar a mão no local da enfermidade, você vai colocar a mão aqui na sua cabeça, ok? E nós vamos orar. Deus sabe onde está o problema, e quando nós orarmos e dissermos em nome de Jesus, serve, você tira a mão. Vai ser a mão do próprio Deus arrancando essa enfermidade da sua vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus eu me coloco diante da tua presença, ó Deus, e pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu clamo agora, Senhor, o poder do teu evangelho. A tua palavra diz, e a tua palavra é a verdade, que o Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por aquilo que ele sofreu, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E essa é a verdade, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda a dor e toda a enfermidade da vida desta pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, toca nesta vida agora. Toda dor, toda enfermidade, toda doença, pela autoridade e o poder do nome de Jesus, eu ordeno agora a você, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca do alto da cabeça à planta dos pés, com unção de cura completa. Visita essa pessoa, visita essa família, visita as finanças dessa pessoa, visita, Senhor, o emprego. Talvez, Senhor, ela está desempregada. Deus, abra portas de emprego, que possamos ouvir muitos testemunhos, Pai, de porta de emprego. Pai, eu quero orar por cada um que é o mantenedor do reino, aqueles, Deus querido, que tem abençoado, plantado a sua semente e tem aí abençoado a vida do pastor Paulo, canal no alvo, abençoado as 38 crianças, Senhor, abençoado, Deus querido, essas 100 famílias, missionários, Pai, que têm sido abençoados. Eu quero, Deus, pedir ao Senhor, toca nessas vidas poderosamente, abre, Deus, portas de emprego abençoadas, Deus, contratos fechados com grandes empresas, empresários, meu Deus, recebendo vários e vários clientes. Pai querido, em nome de Jesus, prospera essas pessoas, abençoa elas, dê estratégia, Senhor, para que elas consigam alcançar aquilo que o Senhor tem falado, as promessas do Senhor sobre a transferência de riqueza, para que elas possam ser prósperas, mas não para o seu próprio deleite, mas que o coração delas esteja no Senhor e faça para o Senhor, e ajude aquele que está necessitando, ajude aquele, meu Deus, que precisa de ser ajudado, ajude o missionário, Senhor, que necessita de ser ajudado, em nome de Jesus, que o coração dessas pessoas sejam contritos e quebrantados ao Senhor. Pai, toca na vida deste casal, na vida desta família, dos filhos, dos pais, toca, Senhor, com libertação, cura, livramento, toca na vida deles, que haja salvação no meio desta família, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Alcança cada um deles, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amado, você que foi curado, você coloca aí, olha, por exemplo, se o seu nome, o nome do seu canal é o nome, né, do canal, né, por exemplo, a Nádia aqui, é o nome do canal dela, é o nome dela, certo? E tem gente que às vezes tem o nome do canal. Então, quando você tem o nome do canal, você vai colocar o seu nome, tá bom? Você coloca, eu estava com, por exemplo, dor no ombro. Tinha gente que estava com dor no ombro. Eu estava com dor no ombro e fui curado, né? Se você foi curado, você vai colocar. Eu estava com dor no ombro e saiu. Dor de cabeça e saiu. Às vezes tem curas que você só vai perceber depois de exames. Aí você tem que fazer exame. Normalmente o pessoal conta, volta aqui para testemunhar, né? Estarei orando, viu, Nádia? Em nome de Jesus, vamos orar pela água e você vai ser liberta, em nome de Jesus, deste vício, né? Amém? Ou se for você, ou se for uma outra pessoa, né? Que às vezes você está falando por outra pessoa. Amém? Vou estar orando sim, Luana. Na verdade, Luana, manda esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Ó, até a Tânia tá falando aqui um testemunho, né? Que a sogra dela foi ressuscitada quando teve o 8º filho. Teve mais filhos. O meu marido é o 16º. Ou seja, Deus ainda ressuscita. Amém? Amados, quero orar pelo copo com água. Você
vai orar comigo, apresentar. Entenda que isso aqui é apenas uma ferramenta, um meio pelo qual Deus vai usar para fazer algo na sua vida, ok? Ou na vida daquela pessoa que você levar. Então, quero orar por você e aí te explico como você vai usar este copo com água desta vez, tá bom? Feche os olhos, apresente o seu copo com água, sua garrafa, ou, né, a sua jarra, em nome de Jesus, ok? Pai, em nome de Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós nos colocamos novamente na tua presença. Pai, nós queremos primeiramente agradecer pelo que o Senhor já fez, pelas curas que o Senhor operou. Mas eu quero apresentar, Espírito Santo, esse copo com água, esta garrafa, esta jarra que essa pessoa segura. A tua palavra nos ensina que Jesus, certa vez, ele pegou o barro que fez com a terra do chão e o próprio guspe, colocou na vista de um cego e mandou ele se lavar e o cego voltou a enxergar. O Senhor simplesmente poderia ter falado ou tocado nas vistas dele, porque o Senhor é poderoso para isso. Mas o Senhor usou desta forma, Deus Pai, porque eu creio que quis nos ensinar que o Senhor pode usar muitas formas e é criativo e muitas ferramentas. E desta mesma forma eu peço, toca na molécula desta água, toca no H, no 2, no O. Pai, toca na molécula, na partícula, toca nesta água, Senhor. Pai, toca na densidade dela. Muda a densidade, muda o sabor para que essa pessoa saiba que o Senhor tocou. Deus, que esta água não seja mais apenas uma água, Espírito Santo, que não seja apenas uma água, mas que aonde esta água passar, seja no corpo, seja tomando esta água, que haja cura, libertação de vício de cigarro, de drogas, de doenças, em nome de Jesus, ou até mesmo, Senhor, que haja oportunidade de salvação, em nome de Jesus. Eu coloco este copo com água diante do Senhor, esta jarra, esta água que essa pessoa está segurando, diante do Senhor. Espírito Santo, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, eu consagro este copo com água e peço, toca poderosamente com o teu poder, para que essa pessoa seja tocada pelo teu Espírito, quando participar deste copo com água, desta água. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe muito a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que foi curado, coloque aí. A Manu, tadinha, tá com muito sono. Vai dormir, filho, eu já tô terminando também. Coloque aí o seu copo, coloque aí o seu testemunho, tá vendo como eu tô com sono? Coloque seu testemunho para que possamos glorificar a Deus juntos. Já beba seu copo com água e coloque aí o que mudou, né? Você que estava tomando água aí, já fala aí, ó, Anderson, se foi a densidade, ó, senti que tá mais pesada a água, o gosto, muita gente fala que tá com um gosto adocicado, tá diferente, mais oleosa, né? Algumas vezes eu senti gosto de azeite, algumas pessoas sentiram também. Ela tá mais tá densa e oleosa. Tá diferente, com um frescor, assim, pra mim, né, gente. Mas aí é vocês que têm que falar. E você, que tá com a gente até agora, querido, Deus abençoe muito a sua vida. Anderson, como que eu uso esse copo com água? Você vai lavar o local, por exemplo, teve uma irmã que uma vez a mãe dela precisaria amputar a perna, estava perdendo a perna. E ela lavou a perna da mãe dela com um copo com água e em uma semana a perna da mãe dela estava, totalmente curada, né, totalmente curada. Então, querido, é assim, você vai lavar vamos supor, a sua mãe, se alguém tá, manda tomar água ou lava, né, olha, lava o ombro, toma, né, a água e Deus vai operar. É Deus quem faz, não a água, ok? A água é só um ponto de contato. É Deus quem faz através do poder do Espírito Santo, que foi colocado sobre esse ponto de contato, tá bom? Aí tem até o pessoal já falando, ó, a minha está oleosa, glória a Deus. Maria Silvânia, não sei explicar, mas está diferente.
Aleluia, Valério. Glória a Deus. Estou sentindo muito a presença de Deus falando em línguas direto. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu não vou esperar mais. Eu sei que tem testemunho aí de cura, porém, há um delay muito grande. Vocês viram que a gente já estava com som, tinha gente falando que estava sem, que aconteceu no começo lá, porque há um delay muito grande que o YouTube às vezes demora para mandar e a pessoa está assistindo atrasado. Então há esse delay. Eu não posso esperar muito aqui, já estou com bastante sono. Mas você que foi curado, não esquece de colocar nos comentários, tá bom? Mesmo depois que acabar a live, você que vai assistir depois, perdão, gente, coloca no comentário para que a gente possa glorificar a Deus e agradecer a Deus. Alguns testemunhos, inclusive, eu tenho colocado aí no começo, né? No começo aí dos vídeos. O pessoal está aqui novamente, ó, oleosa e fresca. E a Dani foi curada. Aí ela colocou embaixo de dor lombar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, Dani. Agora eu não sinto mais nada. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Até amanhã para esse mesmo propósito. Amanhã não, hoje, domingo, após o culto. O culto na CEL começa às 6 horas da tarde e acaba por volta de 9. Então, umas 10 e pouquinho, provavelmente 11 horas, às vezes demora porque Deus está falando comigo ainda, né, o que eu vou estar falando com vocês, e às vezes demora um pouquinho, mas devo estar de volta com vocês. E já na semana que vem, segunda-feira, já será em outra cidade, estarei fazendo apenas pelo celular, tá bom? Ficou meio confuso, porque às vezes a gente vai digitando rápido e o teclado é pequeno, fica ruim de entender, mas eu entendi aqui, ó. Testemunho. Durante as orações, eu não entendi o que estava escrito aqui, não entendi. Apresentava, provavelmente apresentava o meu exame, voltei no médico e não vou precisar passar por cirurgia de pedra no rim. Ou seja, ia precisar passar, mas não vai mais precisar passar. Deus aí curou a Maria Silvânia, hilária aí dessa situação de pedra no rim. Deus abençoe, queridos, um forte abraço. Até amanhã, até hoje à noite aí na oração. Estaremos de volta no 7 por 1. Deus abençoe vocês. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor é lindo.